E segundo o site Metrópolis, o PT tem bancado jatinhos particulares, aluguel de carro luxuoso e hospedagem em hotéis 5 estrelas com recursos dos cofres públicos. Isso porque a pré-campanha de Lula à presidência da República está sendo bancada pelo fundo partidário. Pouco depois de voltar a ser elegível, Lula viajou a Brasília em maio de 2021 para uma rodada de encontros com políticos. Na ocasião, o PT fretou um jatinho Learjet com aluguel avaliado em quase R$85 mil para o presidenciável, sua mulher Rosângela Silva, 2 seguranças e 3 assessores. Além do traslado aéreo, a sigla também utilizou o fundo partidário para pagar uma fatura de R$10 mil por 4 dias de hospedagem em um hotel, além de quase R$4 mil em comidas e bebidas servidas no quarto do casal. Os gastos foram ainda maiores em agosto do ano passado, quando Lula liderou uma comitiva em um tour de 12 dias pelo Nordeste. O PT alugou uma aeronave pelo custo de R$348 mil, com custo total da viagem chegando a R$800 mil. De janeiro a maio desse ano, o Partido dos Trabalhadores já desembolsou R$2,5 milhões. O extrato detalhado de todos os seus gastos só será apresentado à Justiça Eleitoral no ano que vem. Augusto. Bom, aí é um crime e um mistério também, né? O crime é o uso do dinheiro público para esta farra a que ele se habituou desde que se aproximou do mundo maravilhoso dos empreiteiros. O Lula já não está mais para andar em avião de carreira, né, para esperar na sala do aeroporto, é outro nível. É outro nível. Ele é um novo rico que ficou rico. Primeiro novo rico, aí rico, riquíssimo e está feliz com isso aí. Agora eu me pergunto o seguinte, o Lula, quando começou a ostentar, começou a apresentar os sinais exteriores de riqueza, ele era um cara que tinha todas as explicações para isso, não era um mistério, porque ele cobrava o mesmo que o Bill Clinton, segundo o próprio declarante, pelas palestras que fazia. Eram palestras a que os jornalistas não tinham acesso, ele explicava por que acabou no Brasil a fome que continuou e ganhava um dinheirão com isso. Quando essa palestra era no exterior, ele, no dia seguinte, fechava algum negócio ou ajudava a fechar, depois de ter saído do governo, com alguma ditadura torpe africana, né? Ele gosta disso, sempre gostou. Por que não convidam mais? Ele dizia que ganhava o mesmo que o Bill Clinton. O Clinton continua fazendo palestras por aí do mesmo jeito. O que aconteceu com o Lula que não convidam mais? Ele perdeu o poder retórico de explicar como acabar com a fome? Ele não é mais o professor de progresso? Ele deve saber. Não convidam mais por quê? Porque falta a sobremesa, né? Nesse tremendo jantar aí, falta a conversa que vinha depois, falta o acerto que garantiu a ele a fortuna e a cadeia também. Pouca cadeia e muita fortuna. Deveria pelo menos pagar as próprias viagens. Continua fazendo palestras, diz que tem tempo. O PT deixa, ele não faz mais nada. Ele está ocupado o quê? Com a lua de mel? Já acabou. Ou continua? Ele não sai de casa, não faz comício, não faz nada. Faça palestras e pague as viagens. Mota. Olha, em toda democracia existem parasitas. É gente que só sabe viver parasitando o Estado. Não é só na esquerda, mas a esquerda é especialista nisso. É gente que não sabe programar um computador, não sabe servir uma mesa no restaurante, não sabe dirigir um caminhão, não sabe construir uma casa. Sem uma mamata, uma boquinha no Estado, eles morrem de fome. Agora, dito isso, eleições são fundamentais para uma democracia. Não existe democracia sem voto, sem eleições. O Brasil precisa resolver o que quer. Ou libera o financiamento de campanhas para quem quiser financiar, inclusive para empresas, sem nenhuma restrição, ou se conforma com o fato de que vai ter que dar dinheiro dos impostos para financiar partidos e campanhas políticas. Tem países no mundo que fizeram a primeira escolha, tem países que fizeram
a segunda escolha. Agora, não dá para ser, ao mesmo tempo, contra o financiamento privado e contra o financiamento público. De algum lugar, os políticos e os partidos vão tirar o dinheiro para suas campanhas. A gente tem que pensar o seguinte: o custo das eleições, que inclui também o custo de sustentar alguns parasitas, faz parte do preço que a gente paga pelo sistema democrático. E eu digo com a experiência de alguém que já participou de 2 candidaturas. Quando se trata de eleições, o Brasil precisa de menos leis, menos regras. O que a gente tem hoje é uma selva de legislação que acaba sendo complicadíssima, difícil de cumprir para quem é honesto e muito fácil de burlar para quem é mal intencionado. 2 minutos e meio, Fiuza. Olha, a gente pergunta, né? A gente viu aqui ontem, um procurador do TCU, Tribunal de Contas da União, ali dando uma manchetada, né? Sobre o dinheiro destinado ao auxílio emergencial. A gente pergunta a um procurador desse, do TCU, o que eles acham dessa dinheirama para partidos políticos, fundo partidário, fundo eleitoral, que chegou a 6 bilhões de reais. O que o Tribunal de Contas acha disso? O que o Tribunal de Contas acha dessa dinheirama servindo para esse vidão de personagens com o passado aí que nós já conhecemos, né? Então, parece que não sensibiliza, eles estão preocupados com o dinheiro que vai para o auxílio emergencial. Como mencionou o Mota, essa questão do financiamento público de campanha, isso foi um golpe, isso foi uma armação, porque o PT, depois de todo o seu conluio com empresas privadas, quando se encheu de dinheiro, usando, evidentemente, concorrências públicas para pegar o seu pichuleco, veio com um falso moralismo, a falsa moralização, e foi proposta do PT, exatamente subsidiado pela OAB, determinando que a pessoa jurídica não pudesse mais doar, porque isso acabaria com o abuso do poder econômico na eleição. Tudo mentira. Democracias avançadas no mundo têm possibilidade de doação de empresas. Você, com a sociedade imersa em má-fé, você não tem lei que salve. Então, é claro, você tem que fazer uma contabilidade limpa, transparente, etc. Mas, evidentemente, que depois de sugar a fonte das pessoas jurídicas, o PT veio com essa do financiamento público. É essa obscenidade dessas quantias que bancam esse vidão, e a gente vê o Tribunal de Contas aí, um procurador ou outro, preocupados com o auxílio emergencial. 2 minutos e meio, Ana. É estarrecedor, né? A gente tem que se segurar aqui para não demonstrar assim, uma raiva que vem na cabeça da gente, porque, além de imoral, nós estamos falando, se eu não me engano, o fundo do PT ele chega a quase 600 milhões de reais. E aí nós estamos falando de um sujeito que foi condenado em 3 instâncias, né, lá no TRF4 de Porto Alegre. O desembargador Gebran Neto colocou ali na sua decisão, aumentou a pena para 12 anos e colocou provas sobradas em relação a todos os esquemas aí, que eu não vou cansar a beleza do nosso telespectador, né? A verdade, Vitor, é que o Lula, ele detesta pobre, né? Ele quer implementar aí o socialismo para os pobres, ele quer colocar apenas uma TV na casa das pessoas, acabar com a liberdade social, econômica e principalmente a liberdade intelectual que o brasileiro tem hoje de escolher o que ver, escolher o que consumir, escolher o que perguntar, e para ele, o capitalismo na veia. Agora, fica a pergunta também, Augusto, porque as palestras do Bill Clinton, basta uma olhadinha aí no YouTube que você acha dezenas de vídeos das palestras do Bill Clinton,
Onde estão as palestras do Lula, do ex-presidiário? Onde estão aí as falas, os discursos? Para onde ele foi? O que ele disse? Ninguém sabe.